Olá, eu sou Sheila Santos, estou aqui com a Regina Erisman e o Bruno Soferini, porque eu estou chegando na APS, a Associação de Pedagogia Social. E quando eu chego, a primeira pessoa que eu encontro é o Bruno. Tinha uma pergunta, né, Bruno? Qual era a tua pergunta? A minha pergunta era como ser autêntico nessa nova era, né? Essa pergunta. E aí, com a pergunta do Bruno, eu até comecei eu estava chegando com uma pergunta assim, o que é ser pedagoga social? E foi a partir dessas duas perguntas que a gente encontrou a Regina Erisman, considerada uma grande guardiã desse conhecimento. Né, Regina? Bom, a gente está no movimento da pedagogia social, também chamado ecologia social, desde 80, e esse movimento começa em 79. E essa história eu tive a oportunidade de escrever Ecologia Social, o ser humano como ponte para uma nova realidade. E foca muito bem a importância da renovação de cada um, do autoconhecimento e autodesenvolvimento para a transformação da sociedade. E aí eu acho que foi quando a gente começou a ter esse encontro para fazer essa ponte entre a pedagogia social, e a minha maior felicidade foi descobrir que tanto Regina como o Bruno vêm da mesma área que eu nasci, que é a comunicação. Eu tive 18 anos de jornalismo, depois me tornei mãe, virei uma ativista do parto humanizado, uma ativista de gênero, uma ativista da causa da mulher na política. Eu falei, nossa, o que eu vou fazer com tanto ativismo? E aí encontrei a pedagogia social e comecei a me acalmar também nesses milhares de ativismos que foram me puxando no mundo. E aí, ao conhecer a pergunta do Bruno, eu fui entendendo assim, nossa, autenticidade, parece que eu sou muito autêntica aqui, quase uma selvagem aqui nesse processo. Você foi me acalmando, né, Bruno? Não sei, você está dizendo, né? Mas me conta como foi a sua pergunta da autenticidade desse nosso encontro, nessas relações. Eu me lembro, Sheila, que foi em uma reunião, né, da APS, onde você foi apresentada, né? E na nossa interação eu senti que ali poderia nascer um programa, né, ou alguma oferta, né, de iniciativa dentro da APS, onde nós pudéssemos abarcar todo o processo, esse processo, né, que nós estamos passando, né, por conta da pandemia e que é tão importante hoje, né, que é essa busca pela autenticidade, mas também essa busca pela verdade, né, ou como nós podemos nos tornar quem nós devemos ser ou quem nós ansiamos ser dentro desse social, desse novo social que está estabelecido, né? Onde nós estamos repletos de fake news, de desconexão social, né? Então esse processo ele acabou nascendo dentro desse encontro, né, entre eu e você, e depois, posteriormente, na vinda com a Regina, né, onde nós nos reconhecemos comunicadores, né? Então esse foi um processo muito bonito. Foi. E eu acho que também foi importante, acho que essa fala do Bruno traz o que nos uniu, né, que foi reconhecer a pandemia, né? Que as questões sociais já existem há muito tempo, né? Desde o século XX, desde 1979, muito antes disso, né? Desde o descobrimento do Brasil. E acho que a pandemia trouxe tudo aquilo que era, né, Regina? E aí a gente pôde se encontrar quando a gente chega junto na Regina e fala, Regina, o que a gente pode fazer com essa pergunta da autenticidade? Porque parece que ela não está vindo desse dentro, como veio no meu caso, do ativismo. Mas parece que ela se encontra agora numa questão também social. E foi com alegria que eu recebi o convite de vocês, porque eu acho que nesse momento de pandemia é tão importante essa pergunta que eles trazem, né? Porque a comunicação também tomou uma dimensão muito maior agora, que mais ou menos estamos separados e podendo nos comunicar pelos meios que estão disponíveis. E a comunicação agora ela entra absolutamente no nosso dia a dia, nas nossas casas, entre os grupos, entre equipes, entre instituições, na família. Estamos, vamos dizer, com esse foco
buscando uma comunicação. E então quando eles e eu acho que bem interessante que nessa hora que a gente está conversando muito com as telas, a questão da autenticidade fica muito evidente. E então, claro, uma comunicação que vem do coração, ela tem um outro aporte, ela tem uma outra, vamos dizer, penetração. E então acontecer essa discussão sobre comunicação e autenticidade diante de uma responsabilidade ecológica social que o momento da pandemia nos traz, poder ter esse tema aqui na APS, realmente eu acho que foi uma alegria quando vocês chegaram e trouxeram o tema. E eu acho que a gente tem muito trabalho para fazer. E são muitos, e assim, como ativista, o primeiro assim me veio essa relação do embate, do conflito, mas que de alguma maneira já foi muito trabalhada pelo Lex Boss e por todo o florescimento, né, que esse conhecimento do Lex Boss trouxe para o Brasil, indo para o ramo da consultoria, para o ramo da facilitação de grupos. E eu acho que o que a gente está trazendo aqui é muito novo, porque quando a gente trouxe essa pergunta e reconheceu que a questão social estava desvelada, né? Estava revelada, a gente começou a falar, então qual é o caminho? O caminho é começar pelo líder da comunicação, e aí a Regina trouxe a resposta de que a gente poderia trabalhar no desenvolvimento desse líder. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, como foi a sua resposta. Então, como é que a gente trabalha com esse líder de comunicação que tem essa responsabilidade na mão e esse poder na mão de penetração nos diferentes espaços? E eu acho que a ecologia social, pedagogia social, que são dois nomes que a gente tem usado e que eu acho que mais atual é a ecologia social, da gente não esquecer que nós estamos todos conectados com a natureza e que não adianta a gente olhar só o humano, mas a gente tem que olhar o meio ambiente e cuidar dele também, porque senão o próprio homem vai sofrer e tem sofrido. E então a ecologia social, ela traz esse trabalho com o líder de autopercepção, de conexão consigo mesmo, com seus valores, seus princípios, está acordado dentro da sua missão. Mas ao mesmo tempo, ela trabalha nesse líder a potencialidade de observação apurada do seu entorno, do seu meio. E a formação dinâmica de juízo, que é uma das ferramentas da ecologia social, ela parte do incômodo, quer dizer, aonde é que algo hoje te incomoda, que te indigna. E ela vai buscando isso e a partir do olhar das suas, vamos dizer, do seu contexto, de fatos que estão ocorrendo no seu entorno, e aprofunda olhando o que está por trás, quais são os conceitos, as crenças. Então, numa análise muito profunda vamos dizer, do entendimento do teu momento, para depois trazer esse líder para uma consciência da vontade que existe dentro dele. E nós podemos ver que hoje o mundo pede renovação. E muitas vezes a gente está em contextos que são antigos e que não são fáceis de mudar. Mas quem vai fazer essa renovação? Somos nós. É o homem. Então, acho que esse líder, ele precisa ser fortalecido e ele tem que ter instrumentos para poder perceber os espaços onde ele pode trazer a renovação. Então, acho que a ecologia social, nesse momento, assim como eu disse que a comunicação ganhou uma força enorme, eu acho que a ecologia social também tem um papel importante no trabalho com as lideranças atualmente. Eu acho que quando você trouxe isso, para nós, né, veio uma palavra que às vezes ela se perde, que é a palavra da ética. E aí, que ética é essa, né? Eu acho que conversando com a Regina e com o Bruno, a gente foi reconhecendo a ética individual, a ética do meu ser, né? E para que eu possa saber qual é a minha ética,
a gente tem que voltar para si e reconhecer quais são os nossos preconceitos, né? O que é que me pega quando eu vejo que está relacionado a uma questão social? E aí, a partir desse, agora eu sei o que é que me pega, então agora eu reconheço esse primeiro, né, essa primeira camada e posso lidar melhor com as minhas relações a partir, e aí eu acho que o Bruno trazia muito isso da bússola, né, que é um termo que a gente foi trazendo muito no decorrer desse processo de reconhecimento. Quer falar um pouquinho da bússola? A bússola dos sentimentos. De como eu vou gerenciando essa ética, né? Quando eu lido com meus preconceitos, como é que eu cuido disso? A bússola é uma ferramenta para você tomar consciência, né, desses sentimentos, né, na sua relação com eu e com o mundo, né? Então, a bússola traz esse processo, não processo, mas uma consciência, né, desse momento, nessa relação. E você consegue identificar, né, o que te indigna, né, o que te traz essa indignação e como você se relaciona com esse sentimento. Porque ou você se dá, né, você toma consciência daquele contexto e você parte, né, conscientemente para a atuação dentro desse contexto, ou você é dominado por esse sentimento e você acaba lidando, né, ou não lidando, né, com esse sentimento, e você acaba contaminando com esse sentimento as suas ações. E é nesse lugar que você consegue trabalhar essa consciência. E eu acho muito legal essa fala do Bruno, porque quando eu comecei a conversar com os líderes da comunicação, já existia ali uma ferramenta muito conhecida que é a comunicação não violenta. E o que a gente está trazendo aqui vai um pouco além desse lugar, porque tem as violências nas relações dentro da comunicação, né, que é uma coisa bem trabalhada de como você pode cuidar disso, mas a gente está falando de uma gestão maior, onde eu tenho uma consciência maior de como eu lido com esse social, né, Regina? Que vai muito além disso, né? Não é só reconhecer a violência, o embate, o conflito. A gente está falando desse mundo novo, né? Dessa nova criatividade, que eu acho que vai muito para essa nova ética também que a gente está falando. É interessante porque a nova ética, né? Quer dizer, a nova ética, ela pede a autenticidade, ela pede a individualidade, mas uma individualidade que está a serviço do todo. Então, é saber tratar o espaço privado e o espaço coletivo, e o espaço público. Então, como é que eu, no espaço público, continuo sendo autêntica? Esse é o desafio. E a autenticidade, quando ela não vem só de dentro, mas está trazendo de fora, em função das mídias e de tudo isso que a Regina trouxe, né, desse contexto novo, midiático, ela precisa de um desenvolvimento ético que só você pode dar para si mesmo. Então, eu acho que é um pouco disso que é o que a gente está trazendo para a PS, desse reconhecimento da era da autenticidade. E esperamos poder trabalhar com todos esses líderes que estão hoje com esse poder da comunicação e com o poder da renovação. Sim. E levar eles para esse mundo, né, novo, né, ou essa contemporaneidade, que é o que nós estamos chamando de a era da autenticidade. É isso.